Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Se só tu tens palavras de vida, onde habitarei se não for na tua presença? Em ti encontrei o perfeito amor, em ti encontrei hoje livre estou, guardado em teu coração. Amado sou,
Queridos, então vamos para esse momento da palavra. Eu estou empolgado para trazer esse pensamento aqui para vocês, porque é uma das bases da nossa fé. Eu quero falar de um dos assuntos que nós precisamos conhecer para entendermos o que de fato Jesus fez por nós e como nós podemos usufruir disso. E por isso que eu peço, eu recebo o perdão de vocês desde já. Porque o começo dessa mensagem agora ela vai ser um pouco mais aula, A gente vai ler vários versículos, vai ver os significados das palavras, para ir entendendo um pouco mais do assunto, mas no final a gente deixa daquele jeitinho gostoso que abraça a nossa alma, o nosso coração, e a gente pode ter talvez um momento de oração aqui, quem sabe, Então no começo aqui preste bastante atenção para nós podermos crescer no conhecimento. Para algumas pessoas aqui vai ser uma revisão, mas para algumas talvez seja a primeira vez que você está entrando em contato com esse assunto. Então eu quero, pela graça de Deus, ajudar você a entendê-lo. Romanos 3, 20 a 24 diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, na qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão separados, foram destituídos, foram afastados da glória, da presença de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Termina aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Este texto ele fala de um dos assuntos centrais da nossa fé. Esse texto está falando sobre uma palavra chamada justiça. Nós precisamos conhecer o que significa justiça para Deus. Nós precisamos entender o que significa sermos chamados justos, ou termos sido justificados. Nós precisamos entender essa palavra chamada justiça. A Bíblia então nos ensina que todos nós pecamos e estávamos separados da glória de Deus. Ou seja, o que nos afastou de Deus chama-se pecado. O pecado afastou o ser humano do seu Criador, o pecado afastou o ser humano de Deus, o pecado afastou todos nós de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram, não há distinção, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você seja bonzinho ou malzinho, não importa. Todos pecaram e foram afastados da presença da glória de Deus. Isso significa que todos nós adquirimos uma dívida contra Deus. Todos nós estamos devendo para Deus. Todos nós pecamos contra Ele. Ou seja, precisamos pegar dele um perdão, para que as coisas fiquem iguais, fiquem niveladas. Para que nós não tenhamos mais essa dívida contra Ele, nós precisamos então ou do perdão ou pagar a dívida. Então nós precisamos encontrar como pagar essa dívida para Deus. Nós precisamos que, para que as coisas fiquem justas, aquilo que eu devo seja pago. Vocês compreendem isso? E a Bíblia aqui está nos ensinando, o apóstolo Paulo está nos ensinando, ele está nos ensinando o que é justiça. Justiça é de fato, eu e você podemos voltar a nos relacionar com Deus. Se o pecado nos afastava, o perdão dos pecados faz com que a gente possa voltar à presença de Deus. Ou seja, ele está nos ensinando o que é justiça. Mas esses versículos também nos ensinam sobre como obtemos essa justiça. Como que nós podemos ser chamados justos. Se você quiser em casa depois, você pode ler todo o capítulo 3 de Romanos, vai ser fantástico, vai edificar muito a sua vida. Eu peguei esses versículos centrais aqui, mas ele fala então sobre o que é justiça e como podemos obter essa justiça. Primeiro, Paulo fala sobre como
os homens tentaram obter justiça pelas suas próprias obras. E ele explica que não é possível eu e você praticarmos boas obras suficientes a ponto de conquistarmos um perdão de Deus, a ponto de conquistarmos alguma coisa de Deus. Não é possível você ser bonzinho o suficiente, ser um cidadão de bem. Não é possível você fazer tudo que está ao seu alcance para fazer o bem, para você conseguir comprar algo de Deus, para você conseguir pagar a sua dívida. Ele diz que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Ou seja, a lei diz, não mate, não roube, não minta, não adultere, não um monte de coisa lá. E mesmo se você tentasse cumprir todas essas regras, você não alcançaria a justiça, você não seria justificado. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Não importa o quanto você tente. Não importa o quanto você tente ser um cidadão de bem, respeitar o outro. Ele diz que ninguém consegue por suas obras ser chamado justo, pois as nossas obras não vencem o pecado. Não importa quantas campanhas de oração você fez de 7 dias de cabeçada no pé da cruz. Não importa quantas campanhas você fez de jejum, não importa quantos dias você fez, você não vai alcançar algo de Deus com essas coisas. Isso não faz com que Deus se mova a seu favor, não faz. Ninguém consegue produzir obras suficientes para mover Deus. Não existe isso. Aliás, o apóstolo Paulo aqui em Romanos está nos ensinando que as nossas obras não adquirem méritos diante de Deus. Elas apenas revelam o quanto não conseguimos. É pela obra, é pela lei, é pelas tentativas de cumprir a lei que descobrimos que somos pecadores. Eu dou um exemplo para você. Ontem à noite, ou hoje à noite, você chega em casa e você ora e fala assim, nossa, que culto maravilhoso, Deus, obrigado. Eu prometo para você, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou mudar, a minha vida agora vai ser outra, eu quero mudar. Aliás, Deus quer saber, a partir de hoje, eu vou sempre colocar o próximo em primeiro lugar. Eu nunca vou fazer nada para mim, eu vou fazer pelo próximo. E aí amanhã de manhã você acorda atrasado para ir para o trabalho. Aí você já acorda atrasado, sai correndo, teu filho, tua filha, ou teu irmão, tua irmã, alguém da tua família está no banho, você sai do banho. Aí você consegue tomar um banho, sai correndo, você está no meio do caminho para ir para o trabalho, você vê um acidente. Aí você pensa, nossa, eu prometi ontem que eu vou ajudar o próximo, mas eu estou atrasado. Aí você passa. Você vê um bêbado na rua lá, estirado, dormindo lá, você fala, ontem eu prometi que eu ia ajudar o próximo, mas eu estou atrasado, e você passa. Pronto, já falhou. Na verdade, isso só mostrou o quanto você não é capaz, pelas suas forças, de ser bom. Isso só revela o quanto você tem um Senhor maior do que você mesmo sobre a sua vida, um Senhor chamado pecado. E é Ele que determina as suas ações, as suas atitudes. Você já falhou, já errou o alvo. Nossas obras, então, revelam o quanto somos falhos e não o quanto somos merecedores. Não, as minhas obras nunca vão conquistar nada de Deus. Mas Paulo, então, nos ensina algo muito precioso. Ele diz que, mas agora, Deus proveu uma justiça que vem pela fé na obra de Jesus Cristo. Um outro estilo, não pelas nossas obras, não pela nossa tentativa, que só nos lembrava o quanto não podíamos. Agora Deus proveu uma forma de eu e você sermos chamados justos. E essa forma de sermos chamados justos chama-se Jesus Cristo. Por isso o título dessa minha mensagem é Jesus, minha justiça. Vamos dizer todos juntos isso? Jesus, minha justiça. É Jesus. 1 Pedro 2,24 nos ensina, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Esse texto nos ensina um pouco mais a respeito da justiça,
que para eu e você sermos livres do pecado, nós precisamos morrer para ele. E quem é que morreu com os nossos pecados? Jesus. Jesus, um homem santo, que nasceu da virgem, que não nasceu do pecado. Ele era o único que poderia pagar pelo meu e pelo seu pecado. E ele assumiu os nossos pecados sobre ele. Ele foi para a cruz, o madeiro é a cruz, ele foi para a cruz. E naquela cruz ele morreu. E ele pagou por mim, por você, ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. A minha e a sua dívida foram acertadas para com Deus naquela cruz em Cristo Jesus. E o pecado agora já não pode ter domínio sobre nós, porque nós morremos para o pecado. Ele já não é mais Senhor das nossas vidas. A Bíblia nos ensina então que para sermos livres do pecado nós precisamos morrer. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, na primeira parte ali diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma que estiver em pecado tem um salário, ela tem que pagar de alguma forma e ela morre. Agora, para nos livrar do pecado, apenas uma alma santa poderia pagar por nós. Jesus então assumiu o nosso pecado, porque se eu tenho pecado e morro, eu só estou pagando por aquilo que eu já devo. Agora, para sermos livres do pecado, libertos do domínio do pecado, alguém que tenha o dinheiro para pagar a minha dívida e me dar a liberdade, precisava pagar. Por isso Jesus Cristo veio. Ele não tinha que pagar a dívida dele, ele pagou a sua, e por isso ele pôde te libertar do pecado. Nós aprendemos mais um pouco: para pagar pelo pecado é necessário morrer. Aprendemos que ao morrermos para o pecado, ao crer em Jesus, nós nos tornamos justos. Aquele que não deve mais se torna justo. Ou seja, em Cristo Jesus, eu e você já não devemos mais por causa do pecado. A dívida foi paga. O pecado que me separava de Deus não separa mais. As coisas que me afastavam de Deus não me afastam mais. E foi Jesus quem pagou a minha e a sua dívida pelo pecado. Ele morreu na cruz para nos substituir. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ou seja, Jesus Cristo não tinha pecado, Ele não nasceu do pecado, Ele não nasceu de homem, Ele nasceu de Deus, Ele era filho de Deus. Ele nasceu santo, puro, e Ele se tornou pecado. Ele assumiu a culpa dos nossos pecados, a condenação que tinha sobre as nossas vidas, e Ele pagou para que nele, quem? Nos tornássemos, quem que se torna? Nós nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Ele assumiu a minha e a sua culpa, Ele assumiu a minha e a sua dívida, Ele assumiu a minha e a sua condenação, Ele assumiu o meu e o seu pecado, para que nós pudéssemos nele nos tornar justiça de Deus. Isso significa, queridos, que nós agora somos livres do pecado. Somos livres de um Senhor que nos dominava. Nós queríamos fazer o bem, mas não fazíamos. Nós queríamos ser pessoas boas, mas não conseguíamos. Mas agora somos livres desse Senhor chamado pecado. E somos justos em Cristo Jesus. E por sermos justos, nós temos livre acesso, nós temos liberdade para abençoar as pessoas agora. Jesus é nossa justiça. Jesus é minha justiça. Jesus assumiu a nossa culpa, a nossa condenação para podermos viver livres. Ele pagou para podermos viver justificados. Queridos, a palavra justiça no grego é dikaiosune. Dikaiosune significa estado daquele que é como deve ser. É o estado, justiça é o estado daquele que é como deve ser. Ou seja, Deus nos criou santos, mas o pecado estava nos fazendo impuros, indignos.
Mas Jesus pagou pelos nossos pecados e agora nós voltamos a ser como deveríamos ser, santos. Deus nos criou perfeitos, mas o pecado estava nos fazendo imperfeitos. Jesus pagou pelos nossos pecados e agora nós voltamos a ser como deveríamos ser, perfeitos. Deus nos fez justos, mas o pecado nos fazia injustos, nos fazia pecadores. Jesus pagou pelos nossos pecados e agora nós voltamos a ser como deveríamos ser, justos. Ou seja, dikaiosune significa estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Eu e você não estamos numa condição inferior, nós não estamos numa condição de que não somos aceitos diante de Deus. Eu e você, por estarmos em Jesus, que é nossa justiça, estamos em uma posição aceitável para Deus. Ou seja, você pode entrar com confiança na presença de Deus, dizer Pai Celestial, e Ele vai ouvir você. Você não precisa entrar lá tentando se arrepender dos seus pecados, tentando falar que você é um miserável, tentando falar que você não é digno daquilo, tentando... Não. Se você está na justiça, você é como você deveria ser. Se você está na justiça, você é aceitável diante de Deus. Dikaiosune, o estado daquele que é como deveria ser. Justiça no dicionário teológico significa aquele que se encontra no estado perfeito. Aquele que se encontra no estado perfeito significa que já não há mais condenação, significa que já não há mais culpa, já não há mais medo, você já está livre do pecado, você já está livre da morte, você já está livre para viver uma vida abundante, você já tem posição de filhos, você já foi abençoado, você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você já foi abençoado, você já foi revestido de Cristo. Jesus é nossa justiça, Ele é a nossa passagem VIP, Ele é o nosso visto, Ele é o nosso passaporte, Ele é a nossa liberação de entrada. Jesus é a nossa justiça. Isso significa que nós temos o direito de estarmos diante de Deus sem nenhum complexo de inferioridade. Deus diz, entre na minha presença, venha falar comigo, vamos conversar de pai para filho, vamos conversar de espírito para espírito, vamos conversar de justo para justo, de santo para santo, de perfeito para perfeito. Você pode entrar na presença de Deus sem nenhum complexo de inferioridade. Você não precisa ir lá e dizer, Senhor, aqui está o seu servo, pecador, miserável. Não, Deus não entende essa conversa. Porque se Ele aceitar esse tipo de conversa, Ele está falando que aquilo que Jesus Cristo fez foi inútil. Porque se Ele faz valer a obra do Filho dEle, quando Ele olha para você, Ele vê você santo, Ele vê você perfeito, Ele vê você justo, Ele vê você filho amado, Ele tem prazer em você. Jesus é nossa justiça. Nós somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Mas agora, sendo justiça, existe uma marca na vida de todo justo. Existe uma marca que está presente na vida de todo justo. Vocês querem saber qual é? Não vou falar, pouca gente quer saber, né? Pergunta para mim qual? A marca do justo a gente encontra numa história entre Jesus e João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15, que diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. A marca na vida do justo é que tudo aquilo que foi dito a seu respeito tem que se cumprir, deve se cumprir.
Todas as palavras faladas por Deus a seu respeito, é direito seu que se manifestem na sua vida. Tudo aquilo que foi escrito a respeito de Jesus deveria acontecer para que se cumprisse a justiça na vida dele. Ou seja, a marca na vida do justo é que toda a palavra de Deus dita a seu respeito se manifeste, se cumpra. Eu não sei se vocês entenderam. Tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus já falou sobre você, isso é direito seu que se cumpra. Nada, nenhum espírito das trevas, Satanás, seus demônios, esse mundo, nada pode impedir que isso aconteça. É justo que se cumpra. Convém que se cumpra toda a justiça, Jesus disse. Tudo aquilo que foi escrito a meu respeito tem que acontecer, João. E João concordou. E João concordou com aquelas palavras. A marca na vida do justo é que toda palavra que diz respeito ao justo tem que se cumprir. Jesus concordou com as Escrituras. Jesus concordou com as exigências da lei. E João concordou com Jesus. Ou seja, concordar é acessar tudo que é justo você viver. Você pode estar pensando, pastor, se é direito meu que tudo se cumpra, por que eu não vejo em algumas áreas da minha vida essas palavras se cumprindo? E aqui tem um segredo de Jesus e João. Jesus, ele concordou com o que foi dito a seu respeito. João concordou com Jesus. O que eu preciso, pastor, para eu poder ter essa justiça manifesta na minha vida agora? Concordar com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. E você fala, não vejo bem assim. A justiça se cumpre na sua vida na medida que você concorda com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse vivificará, esse dá vida aos nossos corpos mortais. Mas você pega o laudo médico e fala, o laudo médico é verdade. Você duvida da palavra. Você não concorda com a palavra. Mas é justo que se cumpra a saúde na sua vida, porque a palavra de Deus diz a seu respeito, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse Espírito dá vida ao seu corpo mortal. É justo que se cumpra. Diga, eu recebo essa palavra, eu concordo com essa palavra. Tudo aquilo que Ele falar a seu respeito, não duvide, não pense, não raciocine, não fique, diga eu recebo, eu creio, e depois você entende. É Deus falando a seu respeito. Você acha que Ele falaria algo de mal? Se Ele é um Pai amoroso, bondoso, você acha que Ele traria alguma condenação sobre a sua vida? Tudo aquilo que Ele disser, receba, abrace, concorde, porque é justo que Ele faça cumprir a palavra dEle na sua vida. Nós estamos nessa posição de justiça. É justo que tudo que Deus fala a seu respeito se cumpra. Era justo a respeito de nós que se cumprisse a justiça mediante as leis de Deus. Romanos 5,19 diz o seguinte: logo, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É justo que você não tenha que praticar boas obras para adquirir algo de Deus. É justo que você possa obter as bênçãos de Deus, a vida que Deus tem para você, única e exclusivamente através da fé pela obra de Jesus Cristo. É justo. É justo você não precisar conquistar o perdão de Deus. É justo você não precisar barganhar com Deus. É justo você não precisar fazer não sei quantos dias de jejum para Deus te abençoar. É justo você não precisar trazer ofertas, dízimos para Ele repreender o devorador. É justo você não precisar trazer ofertas, dízimos para Ele te abençoar. É justo você ser abençoado por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que você pode fazer. É justo, é pela obediência de um único homem
que nos tornamos justos. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu recebo, eu creio, eu concordo. Era exigido para que as pessoas fossem justas a morte pelo pecado. E Jesus Cristo morreu. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Eu já morri com Cristo Jesus, você já morreu com Cristo Jesus, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que eles morreu, para que vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É justo que a vida de Deus se manifeste em você. Você já não está mais morto, você ressuscitou com Cristo. E a vida de Cristo, é justo que a vida de Cristo se manifeste na sua vida. Diga: eu concordo, eu recebo, eu creio. Jesus é minha justiça. É exigido pela justiça que o caminho do justo brilhe cada vez mais. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. É justo que hoje os seus dias podem parecer escuros, hoje os seus dias podem parecer difíceis, mas é justo que a cada momento na vida do justo, do caminhar do justo, a sua luz, a luz de Deus, brilhe cada vez mais na sua vida, até ser dia perfeito, até você ser completamente livre, até que todas as coisas que te prendem te deixem. É justo. Diga: eu creio, eu recebo. Jesus é minha justiça. Pode ser que hoje você ainda usou drogas, você ainda fumou o cigarro, você ainda mentiu, você ainda fez alguma coisa, mas é justo que cada dia a luz de Deus vá brilhando na sua vida, até que se torne dia perfeito. É exigido pela justiça que os olhos do Senhor estejam atentos aos justos. Que os olhos, é exigido pela justiça, pela palavra, que o justo seja ouvido por Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Queridos, não importa onde você esteja, pelo que você esteja passando, não importa o tamanho do vale ou o tamanho do pico da montanha, não importa a caverna que você esteja se escondendo, não importa o lugar, os olhos de Deus estão cuidando de você, estão atentos sobre você, Ele sabe onde você está, Ele sabe pelo que você está passando, Ele quer estar com você, Ele está cuidando, zelando por você. É justo que os olhos dele estejam cuidando de você, sabendo por aquilo que você está passando. É justo que, pela palavra, é exigido que o justo seja ouvido por Deus. Nós lemos ali o versículo: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Querido, se você fechar os olhos e você falar: Pai Celestial, Ele vai dizer: sim, filho, diga, fale comigo. Os ouvidos deles estão atentos às suas orações. Ele quer ouvir você, Ele está atento para ouvir as tuas palavras. Ele quer ouvir você falando com Ele. Ele quer que você converse com Ele. Este é o ano da oração. Você não oraria todo dia se você soubesse que Deus ouve tudo que você fala? Mas por que a gente não ora todo dia? Porque a gente não concorda com a palavra. Mas é justo que aqueles que estão em posição de justiça, aqueles que estão em Cristo Jesus, quando eles falarem Pai Celestial, tudo pare. E Deus olhe para você e fale: sim, filho. E ali você pode conversar com Ele. Ali você pode depositar as suas angústias, mas ali você pode aprender também como reinar nessa terra. Ali você pode aprender quão bênção você é. Ali você pode aprender como influenciar, inspirar esse mundo. Ali você pode aprender como servir as pessoas. Ali com o seu Pai Celestial. É justo que Ele te ouça. Nesse lugar de justiça, existe a possibilidade não só de sermos tirados da nossa dor,
Mas também é justo vivermos a vida que Deus tem para nós. Uma vida de reis e sacerdotes. Em Romanos capítulo 5, 17, a Bíblia diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Dádiva é um dom, dádiva é um presente. Você não compra a justiça, você não produz obras para a justiça, você recebe esse presente. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, estes reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É exigido que se cumpra toda a justiça, toda a palavra de Deus a seu respeito. Ou seja, se você concordar que você é um rei sobre essa terra, você passará e viverá dias reinando através de um único nome, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não precisa sofrer mais. Você não precisa ficar debaixo de um jugo de escravidão. Você não precisa lutar nas suas próprias forças. Você não precisa ficar tentando agradar a Deus, conquistar o amor dEle, tentando conquistar o perdão de Deus. Você não precisa mais ficar sofrendo aí. Você não precisa mais tentar arrancar o perdão de Deus. Você não precisa mais sofrer. Você é justo pela fé em Cristo Jesus. Deus já aceitou você. Ele ama você. Ele já abençoou você. Você não foi feito um pedinte para ficar pedindo misericórdia para Deus. Você não foi feito para barganhar com Ele, com obras e com dinheiro e com coisa e com serviço. Você não foi feito para barganhar com Deus. Você foi feito para reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você foi feito para reinar. Você foi feito para reinar em vida. É justo que essa palavra se cumpra na sua vida. Eu recebo, eu creio. Eu concordo. Nele está tudo o que somos, temos e podemos. Jesus, minha justiça. Pastor, eu quero viver essa vida sem condenação, livre da culpa, fora do domínio do pecado. Como que eu faço, pastor? Eu quero aprender a viver isso, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero que a palavra de Deus se manifeste na minha vida. Como que eu faço isso? 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, eu quero viver fora dessa injustiça. Pastor, eu quero viver fora da culpa e da condenação. Pastor, como é que faz? Como que isso se manifesta na minha vida? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos tirar de toda injustiça. Ele. Não é você que produz justiça na sua vida. Não é você que produz as obras para viver a justiça agora. É Ele que te purifica da injustiça. É Ele que te leva para a vida do justo. É Ele. Mas uma coisa vocês precisam entender, nós precisamos entender. Confessar aqui não é ir para alguém e falar que você pecou e o que você fez. Isso não liberta ninguém. Isso, aliás, escraviza mais ainda você. Confessar aqui está errado, a tradução para a nossa Bíblia é em português. No grego é homologeu. Homologeu significa admitir, significa concordar. Concordar com o quê? Concordar que eu estou fora da palavra, admitindo a palavra na minha vida. Ou seja, eu não tenho que ir para o meu discipulador, eu não tenho que ir para o padre, eu não tenho que ir para não sei quem, falar que eu errei, o que eu errei, como eu fiz e como foi. Queridos, isso aí é estratégia de uma religião para manter você escravizado, chamado confessionário, para manter a pessoa amedrontada, escravizada. Pelo amor de Deus, fuja dessa porcaria. Religião não.
O padre, desculpa, estou falando padre aqui já, mas o padre, o discipulador, o pastor, ou sei lá, que faz você confessar, o que ele quer? Domínio sobre você. Porque agora eu sei o seu erro. E se eu sei o seu erro, você faz isso para mim, senão eu conto para todos. Pronto, criei domínio. Domínio você pelo medo. Isso é do inferno. Não tem nada a ver com Jesus. E a Bíblia foi traduzida por esse pessoal aí, por isso que está escrito confessar aqui. Confessar é homologueu, é admitir, é concordar. Eu preciso concordar. Se eu concordar com a palavra, se eu concordar que eu estou errando o alvo, o pecado é errar o alvo. Olha, eu estou tendo atitudes que não condizem com aquilo que você diz a meu respeito, Deus. Mas eu concordo com a sua palavra. Hoje eu tive uma atitude que faz eu pensar que eu não sou santo, que eu não sou justo. Mas eu concordo com a tua palavra que diz que Jesus é a minha justiça e que nele eu sou santo, eu sou justo. Isso, nessa concordância, isso é confessar. Quando nós confessamos dessa forma, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e nos levar a viver a justiça. Ele, sempre Ele, é sempre Ele. Nós concordamos com o que pode aplaudir a Jesus. Queridos, nós concordamos com o quê? Com a palavra. Concordar que a justiça não está se cumprindo na minha vida. Olha, Deus, aqui eu estou vivendo injustiça, mas eu concordo com a tua palavra. A marca do justo é que a sua palavra se cumpra. A marca do justo é que a palavra de Deus se cumpra. Nós erramos o alvo quando as nossas vidas não estão de acordo com a palavra de Deus. Injustiça, queridos, é ter o direito de viver a vida que a palavra de Deus diz que é nossa e não viver por não concordar com a palavra. Isso é injustiça. Não conhecer a palavra. Esses dias eu tive uma experiência interessante, uma irmã veio falar comigo e ela disse assim, olha, eu tô querendo estudar mais o assunto, eu tenho umas provas, eu estou passando por algumas coisas lá, eu preciso estudar. E eu não entendo muito o assunto, mas eu sei que Ele pode me ajudar. Eu falei, Ele pode. E já dei 3 versículos bíblicos para ela orar a respeito de Deus ajudar ela nos estudos dela. A Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele já conhece o assunto que você quer estudar. Pronto, está aí um. E por quê? Porque nós precisamos confessar a palavra. Nós precisamos falar a respeito da palavra, eu concordo com a palavra. E é justo que essa palavra se cumpra na sua vida. É justo. Mas se concordarmos que estamos fora da palavra, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O que é concordarmos? É entendermos que na nossa força, no nosso jeito, nos nossos desejos, nós não conseguimos. E concordarmos que precisamos de Jesus Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Isso é concordar com Ele. Isso é confessar. Eu confesso Jesus em todas as áreas da minha vida. Eu concordo que eu preciso de Jesus em todas as áreas da minha vida. Porque a minha capacidade, as minhas obras, a minha força não é suficiente. Eu preciso de Jesus. Jesus é minha justiça. Queridos, isso significa que está doendo? Olhe para Jesus. Está difícil? Olhe para Jesus. Você não consegue perdoar? Olhe para Jesus. Você quer ser generoso? Olhe para Jesus. Você quer ter paz? Olhe para Jesus. Você quer viver abundância? Olhe para Jesus. Você quer reinar em vida? Olhe para Jesus. Você quer se relacionar com seu Pai Celestial? Olhe para Jesus. A marca na vida de um justo é que tudo que foi dito a seu respeito se cumpra. Tem que se cumprir. Concorde com a palavra de Deus a seu respeito e Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Queridos, Jesus vivia com essa consciência no nosso meio. Jesus andou aqui na terra com essa consciência de que aqueles que estão na justiça não podem sofrer injustiça. Aqueles que estão na justiça não podem sofrer condenação, culpa. Não podem tentar pagar pelos seus pecados, eles não podem viver essa vida. Jesus tinha uma consciência, todo aquele que se aproximar de mim não sairá igual.
Todo aquele que se aproximar de mim sairá justificado. Ou seja, você pode se aproximar de Jesus com uma doença e você vai sair curado. Você pode se aproximar de Jesus com uma dívida e você vai sair próspero. Você pode se aproximar de Jesus com uma mágoa, com uma angústia e você vai sair em paz, você com a paz que excede todo entendimento. Jesus vivia assim aqui na terra. Todos aqueles que se aproximarem de mim sairão da minha presença purificados da injustiça. Você não precisa achar que esse mal que está acontecendo na sua vida está acontecendo porque você merece isso. É isso que eu estou tentando dizer para você. Eu tô doente, pastor, mas sabe, é porque eu fui muito mal na minha vida. Não, isso é injusto. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, não é pelo que você vai fazer ou deixar de fazer. É pela obra dele, e nele nós já encontramos a justiça, e a marca na vida do justo é que toda a palavra de Deus se cumpra. Você não precisa sofrer por aquilo que você fez. Sabe, eu estou assim, minha mente não funciona muito bem, mas é porque eu usei muitas drogas na vida. Não, sabe, eu não tenho um bom relacionamento com a minha família, mas é porque eu fui uma pessoa muito má no passado. Não, Ele tem a cura da sua mente, Ele tem a cura do seu relacionamento, Ele tem a restauração da sua vida. É óbvio, é exigido que se cumpra toda a justiça na sua vida. Jesus dizia: todo aquele que vier a mim vai sair purificado da injustiça. Eu quero ler ainda mais 2 textos. Lucas capítulo 5, versículos 12 ao 13 diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Não era um homem com lepra, já estava coberto, já estava inteiro branco, já estavam as feridas aparecendo, já tinha perdido um nariz, uma orelha, um dedo, já estava coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Jesus não está preocupado com a situação que você se encontra. Jesus não está preocupado com o quão sujo você está. Jesus não se importa com aonde você está. Jesus tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente, aquilo que deve se cumprir na vida de um justo, se cumpriu, e a lepra o deixou, ele foi purificado. Como nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, esse homem cria em Jesus, ele sabia: Jesus, você é minha salvação, só você pode, se você quiser, Jesus, eu saio daqui transformado, eu saio daqui purificado. E a resposta de Jesus sempre é: quero, seja purificado. Eu quero transformar a sua vida, eu quero te levar a novos dias, eu quero fortalecer os seus passos, eu quero te levar a uma vida perfeita, eu quero te levar a uma vida santa, eu quero te levar a uma vida justa, eu quero, seja purificado. Ele é fiel e justo. Jesus quer e pode fazer com que todas as palavras de Deus se cumpram em sua vida. Deus, Ele tem descanso para você. Deus, Ele não quer ver você escravizado. Ele não quer ver você lutando nas próprias forças. Ele não quer você barganhando com Ele. Ele não quer ver você vindo à igreja para receber uma bênção. Ele não quer ver você vindo à igreja para tentar comprar algo dEle. Ele não quer. Ele tem um descanso para você. Ele quer que você viva de acordo com a justiça. É injusto você viver escravo, escravo do vício, escravo da doença, escravo dos seus desejos, escravos do seu egoísmo, escravos das suas ambições, escravo da sua prosperidade, escravo das suas bênçãos. É injusto. É injusto. É vivendo por obras, vivendo afligido. É por isso que Atos capítulo 2, versículo 21 diz:
E todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus, este será salvo. Todo aquele que concordar, Jesus, você é a minha única salvação. Jesus, você é a minha única esperança. Jesus, não tem jeito para mim, é só você. Todo aquele que concordar e invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Salvo de toda a injustiça. É justo que tudo aquilo que Deus diz a seu respeito se cumpra. Como nós acessamos isso? Na concordância de que Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Diga assim comigo: Jesus é a minha justiça. Agora, para aqueles que estão te escravizando ouvirem: Jesus é a minha justiça. Agora, sabendo que Deus é fiel e justo para te purificar de toda injustiça, Jesus é a minha justiça. Continuem abençoados.